Olá pessoal, Prof. Mari, e hoje vamos falar dos nossos músculos da perna. Lembre que perna é a região entre o joelho e o nosso tornozelo, né? Então vamos falar dos músculos da nossa perna, da parte anterior, lateral e posterior da nossa perna. Aqui são só algumas imagens, né, para facilitar o estudo de vocês, para localização, né, e estudo das origens, inserções, funções dos nossos músculos da perna. Né? Lembrem sempre de consultar os nossos atlas de referência, o Néter e o Sobota, para complementar o estudo, observando outras imagens, outros cortes em outras vistas e outras relações entre esses músculos. Então, começamos pela parte anterior de perna. Eu brinco, né, sempre que quando a gente estuda músculos da perna, a gente vai de 3 em 3, tá? Então, vamos começar com os 3 anteriores, que são os 3 tibiais anterior, o extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos. 3. Tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Tá? Então, são os 3 músculos que eu consigo observar na região anterior da minha perna. Aqui está o corpo da minha tíbia, né? Então, da tíbia para a lateral, começa tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Lembre que os extensores ficam na parte anterior e os flexores na parte posterior. Começamos com o tibial anterior. O tibial anterior ele vai ter origem aqui no côndilo lateral da tíbia e na membrana interóssea, e ele vai se estender até a base aqui do primeiro metatarso e do meu cuneiforme medial. Então, ele se insere no cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso. E a função dele vai ser puxar, então, né? Ele puxa e ele vai fazer uma dorsiflexão, vai puxar, auxiliar a fazer uma dorsiflexão, puxando o dorso do pé em relação à parte anterior da perna e também vai auxiliar a fazer uma inversão. Quando ele contrai, ele puxa essa região medial, né? Levantando a região medial do meu pé, ok? Então, origem côndilo lateral da minha tíbia e membrana interóssea, e a inserção dele vai ser na base do primeiro metatarso e no meu cuneiforme medial, fazendo assim uma dorsiflexão e uma inversão da articulação do tornozelo. O tibial anterior é bem fácil de, né, palpar na região anterior aqui do joelho, né, depois da patela, a tuberosidade da tíbia, eu sinto bem ali o meu popular osso da canela, né? O pessoal chama isso aqui de osso da canela, porque ele é duro igual, né, uma madeira canela. Então, um músculo bem saliente logo depois do corpo da tíbia vai ser o tibial anterior. E indo em direção lá para o pé de vocês conseguem palpar bem, né, o tendão aqui do meu músculo tibial anterior. Depois vamos para um musculinho que ele fica mais escondidinho, vamos dizer assim, que é o extensor longo do hálux. Ele fica, o seu ventre muscular fica mais profundo, aqui é o tibial anterior e é o extensor longo dos dedos. Extensor longo do hálux vem aqui do corpo da minha fíbula e da membrana interóssea e vai se inserir na base da falange distal do hálux. A função vai ser uma extensão do hálux e vai auxiliar a fazer a dorsiflexão da articulação do tornozelo, né? Puxar o dorso do pé em direção à parte anterior da minha perna. Então, origem vai ser corpo da minha fíbula e membrana interóssea e a inserção, como ele é longo, vai lá para a falange distal, para a base da falange distal do hálux. Lembrem que geralmente as coisas que são longas vão para a base da falange distal e as coisas que são curtas vão para a falange média ou proximal, ok? Então, extensor longo do hálux, do corpo da fíbula e da membrana interóssea, lá para a base da falange distal do hálux, fazendo uma extensão do meu hálux e uma dorsiflexão do tornozelo. Então, a palpação aqui ó, do tendão do meu, né, extensor longo do hálux. Depois, nós temos extensor longo dos dedos. Então,
Se eu tinha o meu tibial anterior vindo só do côndilo lateral da tíbia e o meu extensor longo do hálux vindo só do corpo da fíbula, agora o extensor longo dos dedos vai vir tanto do côndilo lateral da tíbia, da cabeça e do corpo da fíbula e de toda a minha membrana interóssea. Então, ele vai pegar tudo aqui. O côndilo lateral da minha tíbia, a membrana interóssea e o corpo e a cabeça, a parte mais final aqui da cabeça da fíbula. E vai se estender para a base das falanges médias e distais, aqui ó, chegando de novo até a falange distal dos meus dedos, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa que o extensor longo do hálux vai fazer extensão dos meus dedos e participar da dorsiflexão do meu tornozelo. Ok? Então, tanto o tibial anterior quanto o extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos vão auxiliar a fazer uma dorsiflexão, ok? Lembrem que tibial anterior vem da parte lateral do côndilo lateral, né? Do côndilo lateral da tíbia. O meu extensor longo do hálux vinha do corpo da fíbula e da membrana interóssea. E o meu extensor longo dos dedos vem do côndilo lateral da tíbia, corpo da fíbula, a partir aqui da cabeça da fíbula e membrana interóssea. Palpação ó, dos tendões do extensor longo dos dedos, né? Então, eu vejo o tendão do extensor longo dos dedos vindo aqui em direção aos meus dedos. E eu já vou pedir para vocês observarem que tem um tendãozinho aqui, ó, que vem junto, mas ele não vai para um dedo, tá vendo que ele vem para a parte lateral do pé? Então, lembrem desse tendãozinho que a gente vai falar depois. Então, aqui está o tendão do extensor longo do hálux, vindo para a falange distal do hálux, e aqui o tendão do extensor longo dos dedos, vindo em direção à base da falange distal, e pega também a falange média dos meus dedos. Tanto aí aqui é o tendão do tibial anterior, né? Então, o tibial anterior está aqui, vindo para a base do primeiro metatarso e do cuneiforme medial, e os três vão participar da dorsiflexão, ok? Extensor longo do hálux faz extensão do hálux, e extensor longo dos dedos, extensão dos dedos, e o tibial anterior faz uma inversão do meu pé, que é levantar a parte medial do meu pé. Agora, a gente vai, né, para 3 músculos que são fibulares, né? Por que ele está na parte anterior de perna aqui? Mas o nome dele é fibular, tá? Eu chamo eles de fibulares porque, né, depois eles estão associados com a fíbula, vamos dizer assim. E esse daqui, que é a parte mais distal, né, do meu extensor longo dos dedos, o extensor longo dos dedos está aqui, o tendão dele se separando um para cada dedo. E lembra que eu falei antes, olhem que tem um tendãozinho que não vai para um dedo, vem para a parte lateral do pé? Então, porque isso é o fibular terceiro, tá? E as fibras, né, dele se originam junto com o extensor longo dos dedos lá aqui, então mais para a parte distal do corpo da fíbula, por isso que ele é chamado de um fibular, né? E ele vai se dirigir para a base do quinto metatarso. Ele não vai para um dedo. Então, o ventre muscular dele é comum com o extensor longo dos dedos, mas o tendão dele não vai para um dedo, e sim para a base do quinto metatarso. Por isso que ele é chamado de fibular terceiro. Ele é considerado uma variação anatômica, mas nós fizemos um levantamento no nosso laboratório e a maior parte dos membros inferiores que nós encontramos no nosso laboratório encontra-se o fibular terceiro. Então, para algumas regiões, ele pode ser considerado uma variação anatômica, né? Para nós seria mais uma normalidade, porque é o mais comum de se encontrar, ok? Mas pela terminologia anatômica, né, e pelos livros textos, ele é considerado uma variação anatômica. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. E aí vamos então para os outros fibulares. Por que eu disse que tinha 3 antes? Antes a gente falou de 3. Tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Agora a gente fala de 3 fibulares, né? O fibular longo, o fibular curto e o fibular terceiro. Então são 3 músculos com o nome de fibulares, né? O fibular terceiro, ele vinha aqui, né, da parte distal do corpo da fíbula, lá para a base do quinto metatarso.
E eu vou encontrar agora fibular longo e fibular curto. Fibular longo tem um ventre muscular mais para proximal e o fibular curto um ventre muscular mais para distal. Quando a gente fala de fibular longo, deve ser porque ele vem da fíbula. Então, ele vem da cabeça da fíbula, né, e do corpo da parte proximal da fíbula, e ele vai em direção lá ao cuneiforme medial e para a base do primeiro metatarso, mas pela face plantar, tá? Então, o tibial anterior ia para a base do primeiro metatarso pela face dorsal. O fibular longo, ele vai para a base, né, do primeiro metatarso, mas pela face plantar. Então, ele faz uma volta, ó. Ele passa aqui, passa posterior ao maléolo lateral, passa aqui pela parte lateral, vai passar por baixo da base dos outros metatarsos para se inserir na base do primeiro metatarso. Assim, quando ele contrair, ele vai fazer uma eversão do pé agora, né? Vai levantar a parte lateral do pé, ok? E auxilia a fazer uma flexão plantar. Então, o tibial anterior, como ele vem pela parte dorsal do primeiro metatarso, ele faz uma dorsiflexão e uma inversão. O fibular longo, como ele vai pela parte plantar desse metatarso, ele vai fazer uma eversão e uma flexão plantar, ok? Então, a palpação, acho aqui a cabeça da fíbula, né? Então, eu vou ter aqui, ó, a palpação do meu fibular longo. Palpação aqui do meu fibular longo e aqui o tendão, né, do meu fibular longo, passando posterior aqui ao meu maléolo lateral. E aí, o fibular curto, tá? Fibular curto, ele vai ter origem na face lateral e distal da fíbula, por isso que ele é um fibular, né? Fibular longo vinha da cabeça e da parte proximal do corpo da fíbula. Fibular longo vem, né, da parte mais lateral do corpo aqui da fíbula mais para a parte distal. E ele vai vir, ó, para a base do quinto metatarso. Então, lembrem que o fibular longo vem para a base do primeiro metatarso e o fibular curto vem para a base do quinto metatarso, pela sua face plantar. Então, quando eles contraem, eles vão fazer uma eversão da articulação do tornozelo e uma flexão plantar. Então, tanto o fibular longo quanto o fibular curto têm as mesmas funções, fazerem eversão do tornozelo e flexão plantar. O fibular longo, né, vem da parte da cabeça e parte proximal do corpo da fíbula, fibular curto da parte distal do corpo da fíbula, fibular longo para a base do primeiro metatarso, fibular curto para a base do quinto metatarso. E o fibular terceiro também vai lá, né, para a base do quinto metatarso, base e corpo, né, pela face lateral do quinto metatarso. Né? Então, a palpação, né, do meu fibular curto, ó, eu vejo que ele para aqui, ó, na base do quinto metatarso, tá? Aqui tá o tendão do flexor longo e pelos ladinhos eu sinto a palpação do meu ventre muscular do fibular curto. Então, lembra, falamos três anteriores, tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos. Falamos de três fibulares, fibular longo, fibular curto e fibular terceiro. Agora nós vamos falar dos músculos posteriores da nossa perna, ok? Então, a gente volta para três conjuntinhos aqui. Então, o primeiro que nós vamos olhar aqui vai ser o plantar e o sóleo. E superficialmente a eles encontramos o gastrocnêmio. Então, o gastrocnêmio ele é dividido em duas cabeças, uma cabeça medial e uma cabeça lateral. Então, falamos de três, o gastrocnêmio, o sóleo e o plantar, ok? Então, nós vamos falar de três musculinhos e a gente vai ver que os seus tendões, eles vão acabar, né, formando esse tendão calcâneo. Popular tendão de Aquiles, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, de cabeça medial e lateral do gastrocnêmio, então, observamos aqui, né, bem bonito e bem visível em quem tem, né, uma panturrilha, batata da perna, né, que é o popular, né, uma região sural, tá?
da região posterior de perna, bem definida, a gente consegue observar as duas cabeças do gastrocnêmio, uma cabeça medial e uma cabeça lateral. Uma cabeça medial e uma cabeça lateral. A cabeça medial vem do côndilo medial do fêmur. A cabeça lateral vem do côndilo lateral do fêmur, né? E essas duas cabeças vão se unir, né, nesse tendão, que é o tendão calcâneo, para se inserir na tuberosidade do calcâneo, tá? Então, eu tenho duas cabeças no gastrocnêmio, uma cabeça medial vindo do côndilo medial do fêmur, uma cabeça lateral vindo do côndilo lateral do fêmur e vão se inserir na tuberosidade do calcâneo. Vão fazer, né, participar da flexão do meu tornozelo, uma flexão plantar do tornozelo, auxiliando a ficar na pontinha do pé, né, como se fosse, e uma flexão da minha articulação do joelho, tá? Então, como passam por duas articulações, movimentam as duas articulações, flexão de joelho e flexão plantar. Né? A palpação das duas cabeças do gastrocnêmio, uma cabeça mais medial e uma cabeça mais lateral. E aqui o nosso tendão calcâneo, nosso tendão de Aquiles, né, popular da mitologia, né? Então, tendão calcâneo, porque se insere no calcâneo. O outro músculo que a gente vai falar vai ser o sólio, tá? Sólio, porque parece uma sola de sapato, né? Tá? O sólio aqui. Vamos usar a criatividade. O sólio, ele vai se originar, né, na face posterior aqui da fíbula e na linha do músculo sólio da tíbia, e também vai se inserir na tuberosidade do calcâneo, junto com o gastrocnêmio, né, pelo tendão calcâneo. Então, os gastrocnêmios vinham dos côndilos, ou lateral ou medial do fêmur. O sólio vem da face posterior da cabeça da fíbula aqui, e um pouco, né, do colo e parte proximal do corpo da fíbula, e linha do músculo sóleo na tíbia, e vai se inserir aqui na tuberosidade do calcâneo. Como agora ele só passa, ó, por uma articulação, ele só vai fazer a flexão plantar. O gastrocnêmio, quando ele vinha lá do fêmur, ele passava pela articulação do joelho, por isso que ele movimentava a articulação do joelho. O sólio, como vem da face posterior da fíbula e a linha do músculo sólio e se insere na tuberosidade do calcâneo, só vai fazer flexão plantar. Então, a gente consegue, né, observar aqui as duas cabeças do gastrocnêmio e aqui eu tenho o tendão calcâneo e eu consigo palpar, né, aqui o músculo sólio. Então, acho as duas cabeças do gastrocnêmio. Se eu seccionar, eu vou encontrar o sólio e profundamente aqui eu ainda consigo observar o sólio aqui, tá? Os livros trazem então como tríceps sural, né? Tríceps porque sural ele começa em 3 locais diferentes e tem uma inserção comum. Então, tanto as duas cabeças do gastrocnêmio quanto o sólio, eles têm uma inserção comum pelo tendão calcâneo na tuberosidade do calcâneo. Por isso que eles são considerados pelo tríceps sural. Região sural é região posterior de perna, por isso que é um tríceps. 3 origens diferentes, côndilo lateral do fêmur, côndilo medial do fêmur, né, das duas cabeças do gastrocnêmio, face posterior da fíbula e linha do músculo sólio na tíbia e uma inserção, que é a tuberosidade do calcâneo por meio do tendão calcâneo. Então, aqui o nosso tríceps sural, ó, gastrocnêmio, cabeça medial, cabeça lateral e o sólio. Gastrocnêmios, origem, côndilo medial do fêmur, a cabeça medial, côndilo lateral do fêmur, a cabeça lateral. Sólio, parte posterior aqui da fíbula, da cabeça da fíbula, colo e corpo, e linha do músculo sólio na tíbia e vão se inserir juntos, né, por meio do tendão calcâneo, lá na tuberosidade do calcâneo. Então, aqui observa as duas cabeças do gastrocnêmio e o sólio profundo e o tendão calcâneo. Ambos vão fazer flexão plantar, mas o gastrocnêmio, como ele passa aqui pela articulação do joelho, ele vai auxiliar a fazer também uma flexão de joelho. E faltou o plantarzinho, né? O terceiro aqui, falamos de gastrocnêmio, do sólio e o plantar. O plantar, ele vai vir, né, mais da parte final da crista supracondilar lateral do fêmur.
Então, aqui eu tenho a cabeça lateral do gastrocnêmio, que se origina aqui, ó, do côndilo lateral do fêmur. E esse plantar, então, vem da crista, do finalzinho da crista supracondilar do fêmur. E vai se inserir, né, na parte da margem medial aqui da tuberosidade, né, aqui do tendão calcâneo. Então, ele se fixa no tendão calcâneo, tá? E por meio do tendão calcâneo, ele vai, né, então, ter essa fixação lá na tuberosidade do calcâneo. Então, ele vem ao mais profundo, a cabeça, né, lateral do gastrocnêmio. Então, do final da crista supracondilar lateral do fêmur e vai se inserir aqui na parte, né, mais medial do tendão calcâneo, na margem medial aqui do tendão calcâneo. Vai auxiliar, como ele passa por duas articulações, auxiliar a fazer a flexão de joelho e a flexão plantar. Em alguns livros vocês podem trazer como músculo da bailarina, né? O músculo que nos auxilia a ficar, né, na pontinha do pé. Então, falamos dos três, do gastrocnêmio, sólido, plantar. Agora, se a gente tirar esses músculos, nós vamos encontrar outros 3 músculos na mesma região, que vai ser, né, o flexor longo dos dedos, o flexor longo do hálux e o tibial posterior. E sempre tem que ter, né, não pode tudo ter uma regra bonitinha para fechar, né, de 3 em 3. A gente vai ter também o nosso músculo poplíteo na região poplítea, tá? Então, vamos lá. O músculo poplíteo, então, se eu tirar, ele tem uma membrana, né, bem espessa que o cobre, tá? Se eu tirar ali as duas cabeças do gastrocnêmio e tirar, né, o plantar, mais ou menos aonde vai começar aqui o sólio, a gente vai conseguir observar o ventre do poplíteo. Então, ele vai vir do sulco do músculo poplíteo lá do côndilo lateral, né, do fêmur, e vai se inserir, ó, na parte mais medial e posterior aqui da tíbia e vai auxiliar a fazer uma flexão da articulação do joelho, ok? Então, ele auxilia os outros músculos a fazer uma flexão de joelho. Então, ele vem do sulco do músculo poplíteo ali do côndilo lateral do fêmur em direção à face posterior aqui da tíbia até chegar na parte medial da tíbia. E aí a gente vem para os outros 3 musculinhos, né, que eu encontro na mesma região aqui. Eu vou encontrar, ó, dedo mínimo. Então, né, a gente tem um intercruzamento de tendões lá no pé depois, tá? Porque voltado para o dedo mínimo vai ter um músculo grande, tá? Que é o flexor longo do hálux. E depois eu vou ter um músculo menorzinho, que vão para os dedos menorzinhos, que vai ser o flexor longo dos dedos. E entre eles, mais escondidinho, vai estar o tibial posterior. Então, lembrem que, né, por mais que o hálux esteja na região medial, na parte posterior de perna, o seu ventre muscular começa de lateral, tá? Então, ele vem da face posterior, né, da fíbula, então é lateral, tá vendo? Da face posterior da fíbula, lá para a base da falange distal do hálux, fazendo assim uma flexão do hálux e auxiliando a fazer uma flexão plantar. Tá? Então, observem lá nas peças anatômicas que o flexor longo do hálux ele é grande, ele tem um ventre muscular largo, grande, né? Porque o dedo do hálux, né, que tem o hálux, ele é grande, por isso que o seu ventre muscular é grande. Depois a gente vai encontrar um musculinho, que é o flexor longo dos dedos, porque os outros dedos são pequenininhos, tá? Isso são associações que a gente faz para tentar, né, fazer assim uma ajuda para estudar. Então, o flexor longo do hálux vem da face posterior da tíbia e vai em direção à, né, falange distal do hálux, fazendo assim uma flexão plantar e uma flexão do hálux. Depois eu tenho aqui o meu tibial posterior, escondidinho aqui. Meu tibial posterior vem da face posterior da tíbia, da fíbula, né, e da membrana interóssea. Então, vem da face posterior aqui da tíbia, face posterior da fíbula e da membrana interóssea e vai se inserir lá no navicular, nos cuneiformes e no cuboide e depois na base dos metatarsos 2, 3, 4 e 5. Então, ele meio que tem uma fixação, né, bem assim espessa, vamos dizer.
porque ele se insere no navicular, no cuneiforme, no cuboide, nos cuneiformes e na base do metatarso 2, 3, 4 e 5. 2, 3, 4, perdão, né? Dos 3 dedos centrais aqui. E a função dele vai ser uma flexão plantar também, né? Então, eles auxiliam também assim, junto com o flexor longo do hálux, a fazer uma flexão plantar e fazer uma inversão, puxar nessa região mais medial aqui do pé. Então, faz uma inversão tibial posterior, auxiliando assim o tibial anterior, ok? Então, ele se insere, ó, no navicular, no cuboide, nos cuneiformes e na base dos metatarsos 2, 3 e 4. E a origem, face posterior da fíbula, face posterior da tíbia e da membrana interóssea. E aí vai ter o outro musculinho, que eu falei, né, que é o flexor longo dos dedos. Então, olha que legal, a mesma coisa que a gente tinha mais na parte anterior, né? Quando a gente fala de flexor longo do hálux, ele vem da face posterior da fíbula. O flexor longo dos dedos vem da face posterior da tíbia. E o tibial anterior, que está entre os dois, vai vir tanto da face posterior da fíbula, face posterior da tíbia e da membrana interóssea, ok? Então, o flexor longo dos dedos vem da face posterior da tíbia e vai depois se dividir. Ó, os tendões, se vocês prestarem atenção aqui, conseguir fazer uma imagem 3D, eles vão se cruzar depois, né? Então, o flexor longo dos dedos vem da origem da face posterior da tíbia e vai se inserir na base das falanges distais dos dedos, né? Agora, 2, 3, 4 e 5, porque o hálux vai fazer vai lá, o flexor longo do hálux vai para a base da falange distal do hálux. O flexor longo dos dedos vai para a base, né, das falanges distais dos dedos 2, 3, 4 e 5, fazendo assim uma flexão dos dedos e auxiliando na flexão plantar. Então, os 3 músculos aqui vão fazer flexão plantar, ok? Flexor longo do hálux faz a flexão do hálux, flexor longo dos dedos faz a flexão dos dedos 2, 3, 4 e 5, e o tibial posterior auxilia a fazer uma inversão do pé junto lá com o tibial anterior. Espero que tenha ajudado no estudo de vocês. Vão estudando, né, de partes em partes, de grupos de músculo por grupos de músculos. Ficam as nossas referências. Lembrem, né, que aqui são só algumas imagens para facilitar o estudo de vocês. Importante vocês pegarem outros livros, né, e complementarem ali com esse livro de anatomia palpatória, que ele vai trazer mais, né, como movimentar os músculos para poder visualizar melhor os seus tendões e os seus ventres musculares, e os nossos atlas de referência, o Netter e o Sobota, que trazem outras imagens em outros cortes e outras vistas para complementar aí o entendimento de vocês. Até a próxima!